Oi, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bora pra live de hoje? Deixa eu só colocar o Canudo aqui, que eu acho que ele vai me ajudar pra eu fazer a live com vocês hoje. Deixa eu tomar água. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, tá? Que é manifestar não funciona. E eu vou explicar o passo a passo pra vocês de como fazer da forma certa. Porque eu vejo muita gente aí falando sobre manifestação de um jeito que não... Gente, que não funciona. É por isso que fica todo mundo sem resultados concretos. Então a gente vai falar disso, tá? Vou falar tudo pra vocês nessa 1 hora. Como é que será que se coloca esse canudo? Por que eu deixei pra fazer isso agora, né? Por que eu deixei pra fazer isso agora? Acho que eu não vou conseguir fazer. Deixa assim. Eu tomo direto aqui. Como é que vocês estão, hein? Tem alguém que tava na live passada aqui? Tem alguém que tava na última live? Pra quem não sabe, eu voltei a fazer lives, estou fazendo lives todas as terças-feiras às 6 da tarde, tá? Aqui com vocês. E quinta-feira sobe conteúdo lá pra aquela rede que é branca com vermelho, sabe? É um conteúdo menor que as lives, porém é muito importante também. São conteúdos que eu dou mais no sentido de aula, assim. Aqui a gente faz em formato de live mesmo, lá é mais explicativo, mais aula mesmo, pra vocês pegarem bem o conteúdo. Então hoje a gente vai falar que manifestar não funciona. Vocês vão sair dessa live entendendo isso, entendendo como fazer da forma correta e que vai te dar resultado. Eu trabalho com reprogramação da mente há quase 9 anos e eu estudo isso há mais de 10 anos. Então assim, se vocês saírem das minhas lives, se vocês assistirem meus eventos, meus cursos, minhas sessões e não mudarem a vida de vocês, eu mudo de nome. Porque eu sei fazer isso plantando bananeira. Então fica nessa live que eu vou ensinar vocês passo a passo, tá bem? Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês hoje que vai chocar a maioria, tá? Então vocês estejam preparados para receber essas informações. Manifestar não funciona. Não adianta tu ficar tentando manifestar as coisas na tua vida, porque isso não vai te trazer o resultado que tu deseja. Tu não vai alcançar os teus objetivos tentando manifestar. Tu não vai conquistar os teus sonhos tentando manifestar. Tu não vai mudar de emprego ou te conectar com o teu propósito ou poder viajar ao mundo, enfim, qualquer que seja o desejo da tua vida, tu tentando manifestar, tu não vai chegar lá e talvez tu já tenha percebido isso. Talvez tu já tenha, com todo o conhecimento que tu tem até hoje, percebido que não tem funcionado pra ti. E eu vou te explicar por quê, tu vai entender nessa live por quê. Olha quem chegou aqui, gente, vocês não conseguem ver, né? As duas, a Frida e a Pandora, pra quem conhece minhas cachorras. Agora a mãe não pode, tá? Dá licença pra mim? Dá licença? Então vamos lá, gente. Eu não tô aqui dizendo isso porque eu não acredito em energia, porque eu não acredito em Deus, porque eu não acredito em universo, porque eu não acredito em consciência ou em criação da realidade. Muito pelo contrário. Eu tanto acredito nisso e tanto já tentei praticar de diversas formas que eu entendi como isso de fato funciona. Então, não é que eu estou dizendo pra ti que eu não acredito na lei da atração, que eu não acredito em vibração e energia. Eu acredito em tudo isso. Mas não da forma como muita gente fala aí que a gente precisa fazer para conquistar. Eu não tô dizendo isso porque é a forma, eu não tô dizendo isso porque eu não quero que vocês aprendam, pelo contrário, essa é a forma como vocês podem ter ouvido por aí durante esses meses, anos da vida de vocês, seguindo essa linha de pensamento. E hoje vocês vão ter uma forma diferente de aplicar isso na vida de vocês. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que é saber aplicar no dia a dia. Isso é uma das coisas que as pessoas mais vinham trazendo de problema pra mim.
a sensação de que tinha o conhecimento, tinha a sabedoria, mas não sabia como fazer em situações específicas do dia a dia. E quem cria na realidade, quem acessa a realidade, sabe que a gente faz isso todos os segundos, todos os milésimos de segundo, todos os dias, em todos os momentos da vida. Então, o que importa é tu saber como conduzir o teu dia a dia. Tu ter ferramentas que, quando tu tá experienciando alguma coisa, ela vai te ajudar especificamente para tu poder vencer aquilo ali que tu tá vivendo e que ia bloquear de tu acessar a realidade que tu deseja. Vocês vão entender tudo, tá? Calma que vocês vão entender tudo que eu quero dizer. E vou lembrar uma coisa pra vocês também, pra quem não assiste minhas lives, pra quem nunca acompanhou, eu respondo todas as dúvidas de vocês, porém eu tendo a responder mais pro final da live, tá? Então assim, podem deixar as dúvidas de vocês aqui, eu vou responder todo mundo, mas vai ser mais pro final, porque eu gosto de engatar o assunto, eu gosto que vocês sigam o raciocínio comigo, e aí no final a gente encerra com as dúvidas de vocês, tirando as dúvidas de vocês. Então eu tô dizendo isso porque a forma como as pessoas aprenderam a manifestar tá errada. Desculpa, gente, tá errada e é por isso que vocês não estão tendo resultados. Na última live uma pessoa me falou que não adianta usar técnicas. Ela falou algo assim, não adianta usar técnicas, não adianta reprogramar a mente. O que importa é você ter consciência de onde a nova realidade que você deseja estar e se manter naquele estado de consciência. E, gente, se tu precisa estar na live de alguém falando que tu acredita que é isso, mas tu não teve resultados disso, me desculpa, mas o que tu tá fazendo não tá funcionando. Então, vocês precisam ter o pé no chão para saber por quanto tempo vocês vão tentar algo até que vocês entendam que aquilo ali não funciona. Talvez funcione para outras pessoas, mas não para vocês. Cada mente tá em um nível de consciência. Então, gente, eu estudo camadas da mente. Eu comecei a estudar isso lá quando eu fiz a formação com os monges, 1 ano de yoga. Então, lá a gente estuda todas as camadas da mente com eles, porque a gente estuda bem mais a filosofia do que propriamente as posturas de yoga. Acho que eu tive 2, 3 aulas de postura de yoga. O resto todo do ano inteiro foi sobre a mente, porque isso é o que importa. Então a gente tem que entender que tem algumas pessoas que vão ter algumas facilidades para algumas coisas e outras pessoas vão ter facilidades para outras coisas. E que algumas pessoas vão ter facilidade para acessar as realidades de umas formas e outras de outras. E a forma que eu ensino, vocês vão entender, tá? A gente vai chegar lá. É para as pessoas que hoje não estão tendo resultados. Se vocês chegaram até mim é porque vocês não estão tendo resultados, mas porque vocês desejam ter resultados. Porque o que eu entrego é nada mais, nada menos que resultado. Vocês não vão ver nenhuma aluna minha, nenhuma paciente desses quase 9 anos que eu atendo falando que precisam ficar pensando e mentalizando. Não, elas vão falar para vocês que elas têm resultado, que elas conseguiram acessar as coisas que elas queriam, porque é isso que eu entrego. Então hoje entendam que se vocês tentaram manifestar as coisas e não funcionou, é porque vocês não estão fazendo do jeito certo para vocês. É porque a mente de vocês está num estado específico que vocês precisam de algo diferente, tá? E que pra mim é o que de fato dá resultado. No final das contas, todo mundo um dia vai acabar chegando nisso que eu vou falar aqui. Cada um com seus processos. É que nem eu falo das religiões. Eu já passei por algumas. Hoje em dia eu não tenho religião. A minha fé é em Deus. Eu sou 100% devota a Deus. Mas eu precisei, em alguns momentos da minha vida, estar em outras religiões para aprender algumas coisas que eram verdades para mim naquele momento. Que no nível de consciência que eu tinha, eu precisava daquilo ali. Então, por algum tempo, eu fui cristã, cresci, né, numa família católica. Depois de um tempo, eu quis ir para o espiritismo, porque eu comecei a perceber minha mediunidade ali pelos meus 12, 13 anos. Então, eu segui um caminho diferente da minha família. E hoje em dia eu não tô mais no espiritismo, eu tenho a fé em Deus, como eu falei, mas eu não preciso mais, eu não sinto que eu preciso mais de uma religião. Mas é porque a minha mente, na minha visão,
estar em um nível que hoje eu não preciso, mas eu precisei em algum momento. E é isso que eu quero dizer para vocês quando eu falo que a gente tem níveis diferentes de mente. Tem pessoas que estão em um nível, tem pessoas que estão no outro. E a gente tem que ir atrás do que dá resultado pra gente. E não do que tá dando resultado pros outros, ou que os outros estão falando que tá dando resultado e às vezes nem tá dando. Então vocês têm que se conectar com vocês, com o interior de vocês, para saber o que vocês precisam e de que forma vocês podem receber e viver isso na vida de vocês, até que vocês consigam ter o resultado desejado. Então, gente, quantas vezes tu já tentou manifestar, vamos falar de dinheiro aqui, manifestar dinheiro, oportunidades em uma nova realidade e simplesmente não aconteceu para ti? Quantas vezes, pensa aí, me fala quantas vezes tu tentou, quantos dias da tua vida, quanta energia tu colocou tentando criar esse dinheiro, manifestar esse dinheiro e simplesmente não chega na suficiência que tu deseja, não chega na quantidade que tu precisa, não chega para tu viver a vida dos teus sonhos, para tu viajar o quanto tu deseja, se é que tu gosta de viajar, para tu viver uma vida com qualidade de vida. Pensa nisso. Hoje a internet vende para vocês que manifestar... Tem duas polaridades na internet. Vocês já perceberam isso? Sobre manifestação? Tem uma galera que fala que tu não precisa fazer nada. Tu só precisa ser. Seja a sua nova versão, se mantenha nesta frequência e você atrai o que você deseja. E tem a outra galera que te ensina que tu tem que visualizar, que todos os dias tu tem que falar algumas afirmações, que tu tem que mentalizar aquilo que tu quer como se tu já tivesse conquistado. Não é isso? Não é isso que vocês veem aí? Pedem para vocês repetirem afirmações e eu não tô desvalidando nada disso, tá? Vocês vão entender. Mas existem essas duas polaridades e na maioria das vezes ninguém tá tendo resultado. Um percentual muito pouco de pessoas tá de fato tendo resultados com essas técnicas. É aquela coisa, né? Não precisa fazer nada porque tá feito, mas nunca acontece. Passa meses, às vezes passa anos, a pessoa fica nessa, não, tá feito, eu acredito nessa nova realidade, tá feito, e nunca acontece a nova realidade da pessoa. Nunca muda de fato de quem ela era para quem ela quer ser. A manifestação, ela não acontece porque tu pensa ou porque tu decidiu que tá feito. Ela acontece porque tu te torna a pessoa que sustenta essa realidade. Presta atenção, a manifestação, ela acontece porque tu te torna a pessoa que sustenta essa realidade. E agora me responde por que tu hoje não consegue sustentar essa realidade? Por que hoje tu não consegue sustentar a realidade da nova vida que tu sonha em viver? Isso aí, eles não te falam, né? A galera que fala, é só tu ser que tá criado, é só tu ser que vai acontecer. Pensa positivo. Por que as pessoas não sustentam isso? E por que elas não acessam uma nova realidade? Vocês sabem por quê? Alguém arrisca dizer pra mim por quê? Não? Então eu vou explicar pra vocês. Pensem assim. Pensem que... Vamos usar o exemplo do hermetismo, tá? A primeira lei do hermetismo, não sei se vocês já leram Carvalho, ela fala que tudo tá na mente do todo. O todo é mental. O que essa lei fala? Ela fala que no universo inteiro, tudo que tem dentro está acontecendo na mente de Deus, né? Deus, eu chamo de Deus, pode chamar de outra coisa. Então significa que o que eu tô vivendo na minha vida, o que tu tá vivendo na tua vida, o que tá acontecendo no planeta Terra, o que tá acontecendo em outros planetas, tudo tá existindo dentro da mente de Deus.
Isso significa que tudo está criado já. Aí a gente começa a entender por que manifestar não funciona. Porque está tudo criado, como é que eu, ser humano, vou manifestar algo? Não, o ser humano não manifesta nada. Ele acessa as coisas. Quando tu entende que Deus já criou tudo, porque tudo já está dentro dessa mente de Deus, tu entende, tu já começa a descartar essa palavra, manifestar, esquece que ela existe. Em segundo lugar, pensa que tu, desde que tu nasceu aqui nesta realidade, tá? Aqui no planeta Terra, desde que te deram um nome, desde que te deram um corpo físico, começou a ter experiências. E essas experiências que tu teve, só tu teve. Pensa que só tu teve as conversas que tu teve. Só tu falou com as pessoas que tu falou no momento exato que tu falou com essas pessoas. Só tu teve as conexões internas e externas com Deus. Tu é a única pessoa que experienciou a realidade do teu jeito. Agora pensa que todas as outras 8 bilhões de pessoas que estão nesse planeta hoje também têm universos únicos, também são universos únicos, só elas tiveram as experiências que elas tiveram. Ninguém mais viveu a vida do jeito que aquela pessoa viveu. Exatamente aquelas experiências. Então, quando tu pensa em Deus, eu gosto de trazer uma analogia, tá? Pensa que Deus é uma esfera enorme, tá? E dentro dessa esfera tá tudo criado. Tudo já existe. E tu é um universo dentro dessa esfera. A tua consciência individual é o teu universo único. E todos os outros universos são as outras pessoas que estão contigo. Então pensa que na mente de Deus existem vários universos únicos que somos nós. E hoje eu, com a consciência que eu tenho, com a vibração que eu tenho, que a gente já falou na outra aula, na outra live, com a vibração que eu vibro, eu acesso essa realidade que eu tô aqui hoje fazendo uma live para vocês. E vocês, como universos únicos que são, estão interagindo os seus universos com o meu. Por isso que a gente acessa realidades semelhantes, nunca iguais. Então, Deus já criou todas as realidades possíveis e todos os universos possíveis. Quando eu, na minha mente individual, dentro do meu próprio universo, decido acessar uma nova realidade através de pensamento, intenção, emoção e ação, eu acabo entrando em contato com um outro universo de alguém onde essa minha realidade já existe. Tá complexo, vocês estão acompanhando o raciocínio? Por isso que não se manifesta nada. A gente acessa tudo todo o tempo. Então, o que eu desejo ter no meu universo, eu vou lá e entro no universo de alguém para poder acessar aquela realidade compatível. É como se um universo, uma pessoa, tivesse exatamente aquilo que eu preciso e eu conseguisse sintonizar essa vibração. Então essas realidades se entrelaçam. É exatamente o que está acontecendo nesta live hoje. Tu precisava das informações que eu tinha para passar. Tu imaginou que exatamente que tu queria essas informações que tu precisa ter hoje. E eu criei a realidade, acessei a realidade onde eu queria passar essas informações. E aí é que os nossos universos únicos e individuais se entrelaçam. Então é assim, essa é a minha visão de como o universo funciona, tá? Essa é a minha visão, gente. E eu quero que vocês entendam isso para que a gente possa entender como acessar a realidade de fato. Agora pensa que, agora vem a parte mais desafiadora, tá? Pensem assim. A gente tem
intenções de atrair as coisas para nossa vida, de acessar essas realidades onde a gente já tem isso tudo que a gente deseja. É a viagem dos sonhos, é o carro, é a casa, é o relacionamento, é os filhos, enfim. Mas a gente não consegue hoje, com a mente que a gente tem, com a energia que a gente vibra, acessar essa realidade. Ou às vezes a gente consegue acessar, mas não consegue manter. É o que acontece com muita gente também. E aí a gente desfaz a realidade. Então pensa que hoje, tu corpo, mente, espírito, tu sabe, né? Que tu é corpo, mente e espírito. E é dessa forma que tu acessa novas realidades. Tendo essa consciência. Então pensa que hoje, tu corpo, mente e espírito não tá vibrando, tu não tá alinhada com essa realidade que tu deseja viver. Ou tu conseguiu acessar um pouquinho da realidade, tu viu as coisas mudando um pouco, mas não muda de fato completamente. Porque falta sustentar essa nova versão tua. Essa versão que na realidade de outra pessoa já existe. E até mesmo em outra realidade tua já existe, mas tu não acessa. E por quê? Por que as pessoas não conseguem manter? E agora a gente volta para o início da live. O início da live eu falei para vocês que a gente tem algumas limitações. E é por isso que a gente não acessa realidades. A gente falou sobre isso. Então, aqui é onde tu entende que tu não sustenta hoje a nova versão que tu é. Porque a tua versão atual ainda tem limitações para isso. E no teu nível de consciência, tu não consegue dar esse salto ainda. Então não adianta tu te espelhar em pessoas que já estão dando esse salto. Tu não consegue, porque a tua mente não deixa tu ultrapassar. Ou a tua mente, ou a tua energia, ou o teu corpo. Um dos três não tá deixando tu ultrapassar. Por mais que tu consiga um pouco, às vezes para algumas pessoas vai ser isso, tu vai conseguir um pouco, mas tu vai retroceder depois. Tu conseguiu um montante de dinheiro, mas tu acabou perdendo tudo, teve que usar tudo, tu bateu o carro, perdeu o dinheiro. Aconteceu um imprevisto, tu teve que usar o dinheiro. Ou tu estava quase chegando a ter um relacionamento, vocês estavam muito bem, tu conheceu uma pessoa, estava tudo incrível, de repente desandou. Tu conseguiu acessar um pouco essa realidade, tu só não conseguiu sustentar ela. E o que te faz não sustentar? Aqui a gente tem algumas coisas importantes. Crenças limitantes, emoções reprimidas, energia estagnada, traumas de infância, padrões ancestrais. Porque lembra, tu é corpo, mente e espírito. E é dessa forma que tu acessa novas realidades. Isso é tema de outras lives que eu já fiz. Né? Pensamento, emoção, intenção e ação na mesma energia, na mesma vibração, na vibração desse novo ser que tu deseja ser. Só que se no teu eu agora, no teu eu atual, tem bloqueios e tem limitações, é por isso que tu não sustenta. Aí tu chega perto, vamos pegar um exemplo, teu objetivo é ter um relacionamento, aí tu conhece a pessoa, e vocês têm conexão e é tudo incrível. Parece que agora vai. Mas acontece uma situação específica e tu começa a duvidar de ti. Ter baixa autoestima, começa a pensar que essa pessoa vai te abandonar, que essa pessoa vai te rejeitar, que tu não é suficiente para essa pessoa. Pronto. Já se desfez toda a criação. Todo o acesso à nova versão onde tu tem aquele relacionamento já era. Tu voltou pro padrão antigo. E por que isso acontece? Porque tu quer ser uma nova versão de ti sem estar limpa internamente o suficiente. E quando a gente fala de limpa internamente, tem que entender que são essas três camadas, corpo, mente, espírito. As três precisam estar limpas, ou seja, se tu teve traumas e abusos na infância ou experiências que te geraram emoções doídas na infância que tu não superou ainda,
que volta e meia vem no teu pensamento, ou volta e meia tu recria aquela emoção, é porque tem algo para tu liberar e tá claro, a tua mente tá te mostrando todos os dias isso. Ou todas as semanas, ou ela tá te trazendo experiências para que tu olhe de frente para isso. Tem que tirar do corpo essas emoções. As emoções ficam presas no corpo. Vamos supor que tua situação nem foi um trauma de infância. Foi uma situação específica que tu viu teus pais passando, uma briga. Tu viu teu pai batendo na tua mãe quando tu era criança. E a tua criança se sentiu insegura. Se sentiu com medo. E começou a ficar com medo que isso acontecesse com ela quando tu cresceu. Tu foi crescendo e criando esse medo. Se tem esse medo aí ainda, se essa emoção ainda tá aí, tu não vai conseguir entrar numa nova versão tua, onde tu vive um relacionamento saudável. O máximo que tu vai fazer é recriar o relacionamento dos teus pais. Isso se tu conseguir entrar em um relacionamento. Porque às vezes a emoção tá tão forte, o trauma tá tão profundo, que a pessoa rejeita qualquer relacionamento. Vamos pensar em crenças limitantes. Tu passou a tua infância inteira ouvindo coisas negativas sobre dinheiro. Sempre na falta, sempre na economia, sempre na escassez. Sempre com medo que não fosse ter o suficiente. E aí tu tenta acessar uma realidade onde tu ganha 50 mil por mês, mas como? Como? Se na primeira coisa que acontece de faltar um dinheirinho, tu já começa a trazer lá do fundo da tua alma esses medos, essas crenças. Tu vai tentar ser como esses gurus da internet falam, é a nova versão, seja a sua nova versão e sustente a sua nova versão, é isso, não duvide, não se julgue, não questione a realidade, mas como que tu não vai questionar se dentro de ti é tudo que tá registrado desde que tu é criança? Vocês entendem o que eu quero dizer? O que eu falei no início da live? Tem mentes e mentes. Tem mentes que estão prontas para o salto. Que são aquelas mentes que elas vão dormir e acordar todos os dias sem ter dinheiro, mas elas vão conseguir sustentar a realidade mental de que elas têm. E vai dar um mês e elas vão ganhar muito dinheiro. Mas tem mentes que não estão prontas para isso ainda e vocês têm que aceitar qual é o processo que vocês estão vivendo. Porque se vocês tentarem se encaixar em um processo que não é o de vocês não vão ter resultado. Vocês vão ficar remando contra a maré. Tem pessoas que me acompanham nas redes sociais que estão há 4 anos na mesma merda financeira, esperando cair do céu o resultado. Pensa que elas se inscrevem em algum curso? Pensa que elas se aprofundam? Pensa que elas fazem as reprogramações mentais que tem disponíveis ali para elas fazerem? Não fazem. Enquanto isso, em 4 meses, tem pessoas que fazem os meus eventos e estão mudando de país, estão duplicando salário, estão comprando apartamentos, são relatos reais que vocês podem olhar lá no meu perfil do Instagram. E eu digo mais, clica nos relatos, olha o nome das pessoas e procura elas e vai perguntar se não é verdade. Vai perguntar sobre o meu trabalho. Te desafio a ir perguntar para cada uma dessas pessoas, porque não tem como tu trilhar um caminho de transformação interior e não ter resultado. Agora tu ficar na ilusão de que é só ser e ficar 1, 2, 3 anos tentando e remando contra a maré e nunca tendo resultado, isso é burrice, me desculpem. Isso é burrice. Vocês têm que se conhecer o suficiente a ponto de saber o que está e o que não está funcionando para vocês. E vocês têm que ir atrás do que funciona se vocês querem mudar de vida. Por que eu falo isso com propriedade? Não só porque eu trabalho com isso. Foi porque eu vivi esse processo. Eu sei que, por eu ser uma pessoa muito racional, e hoje eu sou bem menos do que eu já fui,
Se eu não usasse métodos de reprogramação da mente, de liberação de crenças limitantes, de transmutação de energia, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque eu sei que era como a minha mente funcionava. Eu precisei daqueles processos. Eu precisei curar com a minha mãe, curar com meu pai. Eu precisei. Eu tinha muita bagagem de infância. Muito trauma, muita dor. Se eu tivesse ficado só pensando, eu acesso uma nova realidade porque eu desejo e porque tá feito, e eu não tivesse me dedicado a fazer terapia nesse sentido, terapias de reprogramação da mente, terapias de regressão de memórias, eu não estaria aqui, eu tenho certeza. Porque eu tinha muita bagagem, eu tinha muita oscilação emocional, eu tinha muita trava dentro de mim. Apenas uma decisão interna não era suficiente. Mas há 2 anos, lembrem que eu tô nesse caminho há mais de 10, há 2 anos eu comecei a ter a capacidade de criar a realidade sendo. Mas eu ainda uso, volta e meia, técnicas de reprogramação da mente, técnicas de liberação de crenças, de transformação de crenças, de transmutação de energia. De transmutação de energia eu uso todos os dias. Para qualquer emoção que eu sinta, eu estou fazendo ferramenta todos os dias. Para trabalhar a minha energia, porque eu entendo que isso vem lá do Kybalion também. A gente tem a habilidade da neutralidade, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas a gente sabe que para neutralizar oscilações emocionais e qualquer tipo de oscilação na nossa vida, a gente tem como usar a neutralidade. Eu faço isso todos os dias através de ferramentas energéticas. Então hoje, se tu já tentou de tudo e tu não teve resultado, entenda que talvez você precisa de um método mais profundo. E tá tudo bem. Não quer dizer que você é menor que os outros, não quer dizer que você é ruim de acessar novas realidades, não quer dizer que tem um problema com você, não tem nada de errado. Só quer dizer que você precisa percorrer um caminho teu, não um caminho dos outros e do que os outros estão falando para vocês fazerem. Por que eu gosto tanto de todos os meus cursos e eventos, tudo que eu faço, até as minhas sessões de regressão? Além de trazer o resultado para a pessoa, eu planto nela essa semente, em todas as sessões que eu faço. Eu planto a semente de que ela sabe se conectar com ela mesma, de que ela sabe estar conectada à intuição, conectada a Deus, conectada ao seu poder maior, conectada ao seu poder interior. Por quê? Porque quando tu te reconhece, tu sabe quem tu é e tu te conecta internamente, tu consegue ter esse discernimento, o que é pra mim, o que não é. Eu vejo tanta gente perdida, gente. Eu vejo muita gente perdida. Não sabe pra onde vai, não sabe o que quer, não sabe o que tá fazendo da vida, não sabe nem como tá usando seu dinheiro. Isso não pode acontecer, gente. Vocês têm que ser donos de si. Vocês não têm que ficar esperando alguém falar pra vocês o que vocês têm que fazer da vida. Porque senão vocês vão ficar à mercê de conteúdozinho da internet. E vocês merecem mais que isso. Vocês não estão aqui na Terra para brincar, para se divertir, para aproveitar, sim. Mas não no sentido de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Tu merece mais que isso e tu é capaz, mas desde que tu tenha esse entendimento interno do que tu precisa e do que funciona pra ti. E tu vai ver que algumas coisas vão funcionar por um período de tempo. E tu vai ter que ter esse discernimento de entender, fui até aqui, agora eu vou pra outra coisa. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu usei por muitos anos, inclusive quando eu vim me mudar para Floripa, foi uma das ferramentas que eu mais usei, a barras de Axis. Depois de 1 ano e meio aqui na ilha, muito conectada com a natureza, porque é meu estilo de vida, eu vou todos os dias pra praia praticamente. Eu tô todos os finais de semana fazendo trilha, 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros. Esse é o meu estilo de vida, não precisa ser o teu, tá? Mas é o que eu quero pra minha vida, é o que eu gosto de fazer.
Quando eu comecei a me conectar assim, desta forma com o universo, eu parei de sentir, de fazer barras de axis, nunca mais fiz. Tenho formação, poderia aplicar nas pessoas, podia estar ganhando dinheiro com isso ainda, não estou mais, não sinto de receber, não sinto de aplicar, porque eu senti que para mim não fazia mais sentido. Mas eu tenho várias amigas, várias conhecidas, a minha própria terapeuta ainda trabalha com isso até hoje. Então, é vocês saberem quem vocês são e qual a necessidade de vocês. Porque quando vocês entendem isso, vocês acessam a realidade que vocês desejam, porque as coisas vão chegar para vocês e vocês vão enxergar que é para vocês. Quando vocês tomarem a decisão interna, eu sou essa minha nova versão, e tu for caminhar pelo mundo, no teu dia a dia, o insight que aparecer, a intuição que a tua intuição te der, tu vai conseguir pegar, porque tu vai saber que é pra ti. Tu não vai mais estar escutando baboseiras de pessoas que nem estão criando suas realidades na internet. Elas estão te vendendo a criação da realidade que elas nem estão fazendo, cara. E tu tá acreditando, porque tu não tá te conectando contigo mesmo. Então, esqueçam manifestar. Lembrem que para acessar uma nova realidade, vocês precisam de um nível de conexão interior com vocês e precisa de um interior limpo. Limpo, porque se tu não tivesse bagagem, tu não tava na Terra. Porque olha o caos que é isso aqui. Me diz se tem um ser iluminado aqui. Quase nenhum. Tá todo mundo se movimentando internamente. Pra quê? Pra transcender a mente. Pra expandir consciência. Então tu acha que tu vai... Agora eu quero ser uma nova versão. E no outro dia tu vai estar sendo essa nova versão e conseguindo sustentar ela todos os dias? Tomara que sim. Mas isso é para quem já percorreu um caminho longo de autoconhecimento. Tem pessoas que ainda precisam da reprogramação. Eu sou uma delas, gente. Tô há 10 anos aí. E eu faço volta e meia, eu uso técnicas de reprogramação da mente. Eu uso hipnoterapia, eu uso Theta Healing, eu uso ainda. Porque eu não tenho medo de admitir que eu não tô iluminada, que eu não sou perfeita, que eu ainda tenho muita coisa a melhorar. Mas eu reconheço todo o caminho que eu já percorri até aqui. Também sei reconhecer que eu sou boa de acessar realidades. Tem coisas que eu acesso sim, do dia para a noite. Tem coisas que eu mentalizo antes de dormir, no outro dia elas acontecem. Mas eu já sei como fazer isso, eu já percorri tanta coisa, eu já não tenho mais tanta resistência. Hoje mesmo, de manhã, eu estava indo passear com as cachorras e aconteceu exatamente uma coisa que eu pensei. Eu falei, cara, olha só que louco, né? Pra isso, eu não tenho eu tenho zero resistência, eu penso e alguns minutos depois acontece, algumas horas depois acontece. Mas tem coisas que eu ainda tenho resistências. E tá tudo bem. E eu não fico todos os dias pensando, eu tenho resistência, preciso melhorar. Não, eu vivo a minha vida e quando aparecer a oportunidade de eu vencer isso, eu vou lá e venço. Ou se eu tenho mais urgência, se eu sinto mais urgência, eu marco uma sessão de terapia com a minha terapeuta. Vamos reprogramar minha mente, vamos liberar a crença limitante. Ou então eu uso alguma técnica minha de reprogramação da mente, eu vou sentindo o que eu preciso. Então entendam hoje, se vocês não estão acessando a realidade que vocês desejam, não é porque tem algo de errado com vocês. É porque vocês estão usando o método errado para vocês. Gente, eu falo, e esqueço de tomar água com sede. Não vou olhar ainda, tá? Se vocês têm dúvidas, mas vocês já podem ir botando as dúvidas de vocês aí. Então eu quero que vocês entendam, tá, gente? Experiências que te fazem sentir Deus e viver Ele no dia a dia expandem a consciência de vocês. Quanto mais vocês conseguirem ter esse tipo de experiência, mais vocês estão próximas de acessar melhores realidades. Porque é como se, lembra, se Deus é essa mente,
essa energia de Deus está sendo emanada pra gente, porque tá tudo criado e nós somos parte dessa energia. No momento que nós estamos dentro, nós somos criação de Deus, a gente se sente essa energia, ou a gente se percebe como essa energia. E quanto mais tu tá vibrando essa energia, mais próxima de Deus tu tá, mais fácil de tu acessar as coisas. Quanto mais em comunhão com Deus tu tá, mais fácil de tu acessar as coisas. E como que tu te torna mais próxima de Deus? Liberando crenças que te distanciam de Deus. Essa semana que passou, eu atendi a mãe de uma paciente minha. Essa é a minha paciente há 3 anos, tá? E eu atendi a mãe dela. E aí a mãe dela me falou assim, porque eu não posso me divertir. Eu não posso ter prazer na minha vida. Detalhe, tá? A energia da alegria é uma das mais elevadas. É a que mais faz a gente acessar mais rápido as coisas. E ela me falando isso. E eu perguntei por quê. Ela falou, porque na minha religião a gente aprende muito que tudo é pecado. Que tudo é... que Deus vai culpar a gente por tudo. Que Deus vai nos punir por tudo. Olha como uma simples crença te distancia de Deus. Porque quando tu não está sendo quem tu quer ser, quando tu não te conecta na tua essência, quando tu não vive a tua verdade, que no caso dela é querer aproveitar a vida um pouco às vezes, quando tu tá vivendo nisso, tu não tá próxima de Deus. Então, crenças, tu vai me dizer que crenças não existem, que não existem crenças limitantes, que é só ser. Não tem como só ser, tem crenças. E todo mundo tem crença, gente. Não tem nenhum ser humano hoje encarnado no planeta Terra que não tenha crenças limitantes. Não tem. Todo mundo vai ter. Então se empenhem em melhorar isso. Se empenhem em destravar isso. Em desbloquear essas crenças e limpar no interior de vocês essas crenças. Vamos lá, gente. Vocês têm dúvidas? A gente já tá no final, tá? Vamos ver. Vocês têm dúvidas? Vou voltar então para ver se aqui em cima vocês colocaram alguma coisa. Não, só curtidas, curtidas. Então vamos seguir o baile. Se vocês não têm dúvidas nenhuma. Não. Então vamos seguir. Então o que mais te faz entrar em contato com essa energia e acessar a nova realidade? A convivência constante com essa nova frequência. Então quanto mais tu te limpa internamente, menos resistências tu tem àquilo ou aquela nova versão que tu deseja ser ou ter, mais rápido tu chega, porque mais tu te mantém na frequência daquilo. Não tem nada que te impeça de acreditar naquilo, entende? No momento em que tu não tem mais crenças sobre aquilo, é como se a tua mente tivesse um caminho limpo para pensar só coisas positivas sobre aquela situação específica, e é por isso que ela chega para ti. Não tem mais dúvida, não tem mais medo, não tem mais julgamento, não tem mais crítica, só tem de fato a energia aberta para ser, que é a energia de receber, né? Que a gente precisa trabalhar, essa energia de saber receber. Tu sustenta a tua nova versão e recebe ela na tua realidade. Sustenta a vibração disso e acaba recebendo ela na realidade e mantendo a nova realidade. Então, o que a gente pode fazer de forma prática? Quando tu decide se tornar essa nova versão e quando tu tá caminhando em direção a manter ela, tu todos os dias faz escolhas que te conectem com ela. Então tu deixa de fazer escolhas que te conectam com a versão antiga, tu para o teu dia a dia, os teus hábitos, a tua rotina, para de ser conectado àquilo que tu fazia e sim ao que a nova versão faz. Então tu precisa estar vivendo no teu dia a dia isso. Em todos os momentos, porque tu tá criando realidade. A gente acessa a realidade no presente. Por isso que não funciona tanto assim. Funciona, tá, gente? Não quero desmerecer isso, mas assim, não funciona tanto assim você fazer cartas. Isso é mais para tu sentir
É uma ferramenta de permissão quando a gente faz uma carta de manifestação. É para tu visualizar aquilo e sentir aquilo já na tua vida. Porque depois que passou, já não é mais momento presente. Essa carta se torna passado. E o passado não cria realidade. É a mente no presente que acessa a realidade. Então é no dia a dia. Porque, gente, tem um curso meu, que é o Expande Abundância, que ele é todo sobre energia do dinheiro, da prosperidade, da abundância. Todos. São 12 aulas com mais de 2 horas de aula para que vocês entendam isso. E lá o que eu explico? Exatamente, claro, eu explico muita coisa, né, gente? É um conteúdo enorme. Mas exatamente esse processo. Exatamente esse processo. Tu acessa uma nova realidade, tu mantém essa nova realidade, mas tu precisa desenvolver essa habilidade de fazer as escolhas. Essas escolhas no dia a dia é que vão te trazer a sustentação dessa vibração. É quando tu tá cozinhando, quando tu tá indo no mercado, é tu saber continuar fazendo essas escolhas que te dão esse resultado da nova versão. E isso é o que a maioria das pessoas não sabe fazer. A maioria das pessoas não sabe sustentar a energia. Elas não sabem continuar no dia a dia fazendo as escolhas. Por quê? Porque quando acontece algo que conecta a antiga versão, essa pessoa fica engatilhada. Sobe uma emoção que ela não consegue controlar, sobe um pensamento negativo que ela não consegue desviar. E isso significa o quê? Que tem crenças, que tem padrões ancestrais, que tem traumas de infância. E se não liberar, vai continuar o ciclo. Vai tentar ser a nova versão, vai acontecer alguma coisa, a pessoa vai engatilhar, vai entrar naquela história, vai voltar a ser a velha versão. E isso nunca vai cessar. Nunca vai cessar. Então entendam que a expansão da mente, a conexão com a tua nova versão não acontece por um vídeo que tu assistiu. Ela acontece na imersão do teu ser em novos conteúdos, em novos pensamentos, em novas formas de agir. É quando tu decide imergir numa nova realidade antes mesmo de acessar essa nova realidade. E aí, gente, é isso? Ninguém tem dúvidas? Estamos terminando a live, tá? Estamos finalizando a live de hoje. Lembrem que toda a terça eu tô aqui com vocês. Toda terça, às 6 da tarde, eu venho. Cada terça eu trago um tema diferente pra gente trabalhar. E para quem tá pronto para imergir, para de fato estar em um local onde todos os dias tu vai saber sustentar, tu vai ter ferramentas para sustentar essa nova versão, eu criei o Deiaflix. Vocês me pediram muito no ano passado e eu criei esse ano, tá? É um lugar onde está todo o meu conteúdo, todo o meu acervo, todas as minhas aulas, mais de 60 horas de aula, tá? Quem estiver pronto para estar mergulhado nisso comigo, para ter resultados de fato, para estar junto com outras pessoas incríveis que já estão lá, apenas para quem está nessa live tem um cupom, inclusive, tá? Usem o cupom Deiaflix para se inscrever. O Deiaflix é R$ 54,80 por ano, tá? E vocês com esse cupom vão comprar por menos, por R$ 48,90, se não me engano, tá? E é só para essa live, é só para este momento. A gente cria, a gente acessa a realidade no momento presente, então é para agora. Não é para ficar no teu passado, não é para tu jogar para o teu futuro, é para tu acessar a partir de agora e começar a mudar a tua realidade. Então, todas as aulas que eu dei no ano passado estão lá. E todas as aulas que eu vou dar nesse ano ainda estão lá. E tu vai ter acesso por um ano, tá? Hoje é dia 10, né? 10 de março. Então, significa que tu vai poder acessar todos esses conteúdos, mais 60 horas, até dia 9 de março de 2027, tá?
por R$ 48,90. Se não me engano, é esse o valor, tá, gente? Tá R$ 54,80, mas para quem tá aqui na live, para quem sair agora e se inscrever, vai estar R$ 48,90. Ou 49, gente, é por aí, tá? Por aí o cupom. Basta clicar no meu link da bio e se inscrever. Eu quero saber quem que tá pronto para esse processo. Quem que tá pronto para mergulhar dentro de si e se tornar uma nova versão de si mesmo. Entrei pela primeira vez, queria entender melhor. Oi, Nanda, o que tu quer entender? Vamos lá que eu te explico. Tudo que tu quiser saber, gente, eu pego vocês da mão, tá? Quem tá comigo nesses anos não me larga. Eu tenho alunas e pacientes que estão há 9 anos comigo, desde que eu comecei a trabalhar com reprogramação da mente. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu pego vocês da mão e conduzo vocês. Eu realmente dou resultado. Vamos lá, Nanda, me pergunta o que tu quer saber para eu poder te explicar. Tu quer saber sobre o Diaflix ou sobre o tema da live de hoje? Vamos lá, gente, eu tenho tempo hoje. Tenho mais uns minutos. Gostaria de entender o Diaflix. Mônica, sabe essa live que eu tô fazendo contigo? Hoje aqui, o Diaflix é onde estão todas as lives que eu já dei. Todas as aulas que eu já dei no ano passado estão subindo para a plataforma, já tem em torno de 23 horas lá, e até o final do ano vai ter mais de 60 horas. Então, assim, são conteúdos que eu falo sobre expansão de consciência, sobre espiritualidade, sobre propósito de vida, sobre dinheiro, sobre abundância, sobre energia, tá tudo lá. Tudo que eu tenho de mais precioso tá lá, tá? Todos os conteúdos que foram abertos ao público, eles estão nessa plataforma. Eu também tiro dúvidas de todo mundo que está na plataforma. Então, como é na Hotmart, vocês têm acesso a todas as aulas e vocês podem perguntar lá na aula mesmo todas as dúvidas que vocês têm e eu respondo todo mundo. Eu não deixo ninguém na mão, tá? Então, esses conteúdos não são só, como vocês viram nessa live, teóricos. Tem prática, então lá eu ensino ferramentas para vocês no dia a dia saberem transformar a energia de vocês, saberem liberar as crenças limitantes, para vocês entenderem o que é que está bloqueando vocês. Tem tudo lá. Vocês pensam que todas as aulas que eu fiz no ano passado estão indo para lá, tá? Então essa aula aqui de 1 hora, que já deve ter expandido assim a mente de vocês imaginam vocês terem acesso a mais 60 mais 60 de aulas como essa, né? Então é isso. Isso, 1 ano, Mônica, tu vai fazer um único pagamento, tá? É R$ 54,80, mas com o cupom tu consegue um desconto. E aí tu vai fazer esse pagamento por 1 ano. Se no ano que vem, vamos supor, tu te inscreveu agora. Aí no ano que vem, 9 de março de 2027, tu não quiser renovar, tu não precisa renovar. Tá? Se tu quiser, daí tu vai ter acesso a todas as aulas de 2027 também. Mas se tu não quiser, tu cancela e tá tudo certo, tá? Então, gente, assim, ó, eu botei um precinho para que vocês possam... Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade financeira, tá? Por isso que eu coloquei esse precinho. As minhas aulas, as minhas sessões, os meus cursos mesmo, vocês sabem que não é esse valor, né? Os meus cursos é de... Acho que o meu curso mais barato é R$ 297, mas aí depois a gente vai até 1.187. Isso é realmente para que vocês possam dar um gás, tá? Para quem não está tendo condição de se aprofundar financeiramente, para quem realmente não tem dinheiro, tá travado, assiste essas aulas. Tu já vai destravar um pouco, tá? Tu já vai destravar muito, na verdade. Então, essas aulas são exatamente todo o meu conteúdo do ano passado e tudo que vai entrar nesse ano. A live da semana passada que eu dei para vocês, que foi sobre bloqueio financeiro, já tá lá, inclusive, já subiu na plataforma. Então, assim, tudo que eu tô fazendo vai direto para lá. E tudo que eu já fiz também. Tirei a tua dúvida, Mônica. E aí lá vocês têm acesso a 1 ano, tá?
Sim. Para se inscrever, link da bio. Pode fazer no cartão de crédito, tá? Pode fazer até 7 vezes no cartão de crédito. Acho que não dá nem... Sei lá, façam uma conta aí, gente. Eu não sou das exatas, mas deve dar, tipo, R$15 por mês. Tá? É pra assim, ó, pra vocês não poderem ter desculpa nenhuma pra expandir a mente, pra mudar a realidade, pra acessar a nova realidade. Porque lá eu ensino tudo. Tudo. Inclusive, esse curso Expanda em Abundância, que foi última turma que eu dei foi em junho de 2025, no ano passado, tem muita aula dele lá. Não a aula fechada do curso, obviamente, porque a aula fechada é ao vivo, e aí tem interação com outras pessoas, né? Isso aí é só no curso, é só para quem realmente pode investir R$989 para ter as 12 aulas. Mas para quem tá no Deaflix, eu botei lá em lives que eu fiz ferramentas desse curso. Então já tem muita coisa no Deaflix que eu dou nos outros cursos também, tá? Então assim, não tem desculpa. Eu quero saber quem que tá pronta para mergulhar junto comigo e quem não tá. E gente, vocês têm mais dúvidas? A gente tem alguns minutos ainda para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Eu quero vocês iguaizinhas às minhas alunas e às minhas pacientes, tá? Eu quero vocês tendo resultado. Embora eu não conheça vocês ainda direito, né? Agora eu tô conhecendo a Mônica, mas a maioria de vocês eu não conheço. Eu quero que vocês tenham resultado. Eu vim pra Terra para dar resultado para as pessoas, senão eu nem tinha vindo. Se não é para fazer o meu melhor, dar 100% de mim, eu nem venho, tá? Eu sou dessas. Então, eu já vi mulheres que chegaram para mim, gente, mal financeiramente. Muitas das minhas alunas, muito mal financeiramente, sem dinheiro, sem perspectiva. Sabe quando tu não vê luz no fim do túnel? Quando tu sente que nada mais vai te ajudar? Eu vi pessoas, diversas, centenas de mulheres chegarem assim pra mim, nesses 9 anos que eu trabalho com a mente, que eu trabalho reprogramando mentes. E hoje eu vejo elas realizando tudo, viajando o mundo inteiro, comprando apartamento, vivendo relacionamento dos sonhos, casando. Várias das minhas alunas, pacientes casaram nesse período, viajaram o mundo inteiro, conquistaram imóveis. Eu vejo isso acontecendo e eu quero isso para vocês. A única diferença delas, para vocês que estão aqui na live, é que vocês não me conhecem e vocês não estão vivendo o processo ainda. Elas se permitiram viver os processos. Tem paciente minha que estava nas lives aqui do TikTok no ano passado, que em 4 meses, fazendo acho que 4 ou 5 dos meus eventos, ela mudou para Portugal. Agora, poucos meses atrás, o namorado foi morar lá com ela. Em menos de um ano, ela mudou emprego, mudou salário, mudou país, conseguiu um relacionamento e eles estão juntos lá. Então, resultado eu sei que eu entrego agora. Depende da pessoa decidir viver o processo ou não. Então é isso, gente. É isso. Vamos encerrar? Quem tá pronto para se inscrever, finaliza a live aqui, vai no link da bio, usa o cupom. Eu vou confirmar até, só para não dar problema, se esse cupom tá ativo, tá? Porque eu criei ele para a live passada. Só para que vocês tenham certeza, assim, que vocês vão sair daqui e conseguir se inscrever. Vamos lá, vamos confirmar aqui. Frida, a mãe já vai. Ó, gente, 49,87 vai ficar, tá bem? Tá certinho aqui o cupom. Ele tá ativo. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Pra ter 100% de confirmação.
Frita. Gente, chega essa hora, normalmente 7 e pouco eu já tô indo me deitar, então ela já vem, tipo, mãe, tá atrasada, né? Esse é o nosso horário de dormir. Como eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30, mas tá ativo, tá, gente? Tá ativo. Eu já ia dizer o cupom errado pra vocês. O cupom é TikTok, tá? O cupom é TikTok. Todo maiúsculo. Eu vou colocar aqui, eu não consigo escrever aqui, né? Mas é TikTok normal, tá? Só vocês escreverem. Você dorme antes das... Não, eu me deito pelas 7 e pouco. Aí eu faço todo um ritual, né? De conexão interior e tudo mais. Leio e vou dormir tipo umas 8h30. Nos melhores dias, né, gente? Porque é isso, hoje eu tô em live com vocês, então eu vou jantar mais tarde, eu vou jantar agora, quando eu sair da live. Mas eu tenho toda uma... Eu me dedico muito pra minha espiritualidade, assim, pra minha conexão interior, porque eu sei que é isso que faz com que eu seja boa no meu trabalho, com que eu seja boa no que eu faço, sabe? Em promover melhora na vida das pessoas. Não só no financeiro, mas no emocional. Eu gosto muito de trabalhar com o emocional. Então, para trabalhar com o emocional, a gente precisa ter uma energia equilibrada, precisa ter uma mente equilibrada, precisa comer bem, porque é uma carga energética das pessoas. Eu atendo coisas bem profundas, né? Eu faço desobsessões quando é necessário, eu atendo traumas de infância muito profundos, então eu preciso ter esse equilíbrio na minha rotina para que eu possa passar para as pessoas o melhor. E também porque quando eu vivo esse estilo de vida, que é o que eu gosto de viver, eu me conecto mais com o que as pessoas precisam, tenho mais insights do que falar e do que fazer para cada pessoa. Então é meio que eu precisei desenvolver esse estilo, mas eu gosto, não tô reclamando, não, eu gosto de dormir cedo, gosto de acordar cedo. Você atende online? Nick, eu atendo, tá? Mas assim, deixa eu explicar pra vocês. Eu tô muito mais no digital agora. Então eu tô atendendo só nas quartas-feiras. 5 pessoas. Eu não faço mais atendimentos individuais. A não ser que seja muito urgente. Por exemplo, essa minha paciente, que já é minha paciente há 3 anos, que eu citei aqui na live pra vocês, me pediu pra atender a mãe dela, que tava precisando muito. Então, assim, é um caso extremo e já é uma paciente que tá comigo há muito tempo. Então, eu vou fazer, a gente já começou na semana passada, vou atender ela, né, nos próximos meses, com atendimentos de regressão. Mas o que eu faço normalmente, tá? Eu desenvolvi um método no ano passado, que é o Desprogramando Crenças Emocionais, que veio de uma conexão com Jesus. Então foi numa súplica para Jesus, para algo meu, que eram as oscilações emocionais que eu tinha. E horas depois, ou instantaneamente, eu não lembro mais como é que foi perfeitamente, eu recebi todas as instruções desse processo de liberação emocional. Ele era um processo para mim, nunca tive intenção de colocar ele para venda, e eu fiz todo esse processo e mudei, só um pouquinho, apareceu um negócio aqui na live, e mudei muito da minha realidade em 21 dias. Aí o que eu fiz? Eu gravei esse processo, fiz com 50 mulheres primeiro, que foram as que se inscreveram, a gente fechou uma turma de 50 mulheres, e eu gravei todas essas sessões de reprogramação, de liberação emocional. Então, quando uma pessoa me procura e ela está realmente disposta a percorrer um caminho profundo de liberação emocional, material, né, para melhora financeira, para melhora de relacionamentos, eu começo por esse processo com a pessoa. Então, ela passa por essas 21 sessões, aí se ela precisar, a gente faz um atendimento de regressão, eu encaixo em algum desses horários da minha quarta-feira. Vou dar um exemplo, eu tenho um paciente agora, que inclusive foi meu colega num mini curso que eu fiz lá em 2017 ou 2018, e aí ele me achou aqui no TikTok recentemente, a gente não mora mais na mesma cidade, eu morava lá no interior do Rio Grande do Sul, e ele veio com um processo emocional de oscilação muito profundo que levava ele a destruir o financeiro, né? Viver a oscilação financeira, porque a oscilação emocional tá ligada à oscilação financeira. O que a gente fez? O que eu tracei para ele? Tu vai passar por essas 21 sessões, depois tu vai passar por um evento que é o meu curso de dinheiro e se precisar a gente vai fazer mais uma sessão de regressão, mas na maioria das vezes a pessoa não precisa, porque esses 2 processos eles já são bem profundos. Então, assim,
se tu deseja um atendimento personalizado, tu me procura, eu vou te entender primeiro pelo WhatsApp mesmo, tu me traz os áudios ou o texto do que tu tá passando, e aí eu vou entender o que tu precisa. Na maioria das vezes, se a pessoa vive esses problemas financeiros e emocionais, que é por aí esse caminho, todo mundo me procura, eu indico esse combo, tá? E aí na maioria das vezes tu nem precisa de uma sessão individual depois. E é isso, gente. Mais alguma dúvida? Mas tu pode me chamar, tá? Nick, me chama se tu sentiu de fazer. Eu sempre falo isso pra vocês, gente. Quando a gente sente algo profundo, é a nossa alma nos chamando. Eu já contei uma história pra vocês, gente, eu não paro de falar, eu sou bem geminiana mesmo. Eu já contei uma história pra vocês que há uns 3 anos atrás eu gravei uns vídeos com uns colares que tinham umas pedras assim. E o que eu consegui de paciente naquela época eu ainda atendia por causa desses colares, porque as pessoas achavam que elas tinham chegado até mim por causa dos colares. Aí o que eu fiz? Os colares eram da loja da minha mãe. Eu fiz a minha mãe enviar lá do Rio Grande do Sul para essas pessoas que me procuraram aqui no TikTok. E eu botei nos colares uma reprogramação mental para o que cada pessoa precisava. Então era uma programação, aliás, de autoestima para umas, de paz interior, Fiz a aplicação de Reiki nos colares, enviei os colares para elas, eles vieram para mim, depois enviei para elas, e a partir disso, elas viraram minhas pacientes. Então, às vezes, gente, a gente sente um chamado de fazer algo e a gente precisa ouvir esse chamado, sabe? Se tu sentiu de passar por algum processo comigo, Nick, escute a tua intuição, tá? É porque provavelmente tem algo muito grande pra ti ao passar pelo processo. Eu não tenho dúvidas disso, porque quem chega pra mim e chega pronto, tem resultado, tá? Isso eu não tenho dúvidas, gente, porque eu sei da entrega que eu faço. Vamos lá, Nanda. Andréia, se eu pagar esses 48, eu tenho acesso... Não, tu tem acesso a 1 ano. 1 ano, gente. 49... Cadê? Já fechei aqui. 49 e... Eu acho que era 49,89. Vamos confirmar. 49,87 por 1 ano. Não é por mês, gente. Vocês vão pagar uma vez e vão ter acesso por 12 meses. Não precisa mais pagar por 12 meses. Só vai pagar de novo se tu quiser no ano que vem, dia 9 de março, renovar. Senão, tu não vai pagar, tá? Então, todos esses mais de 60 aulas minhas... Eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso, mas tudo bem. São mais de 60 aulas minhas por R$ 49,87, tá? Por 1 ano inteiro. Vocês vão ter tempo suficiente aí para assistir todas essas aulas. Mas tem pessoas que se inscreveram, porque eu liberei isso há 2 semanas, né? Tem pessoas que se inscreveram, que eu já vi lá na plataforma, porque eu acompanho vocês. É o que eu falei, eu pego da mão, eu vou perguntar, e aí fulano, você tá assistindo as aulas, e aí fulano, o que você tá achando? Porque eu quero que vocês tenham um resultado. Então tem pessoas que eu já fui olhar ali que já assistiram mais de 75% das aulas que já estão lá na plataforma, né? Enfim, gente, é isso, encerramos aqui. Lembrem que o cupom é TikTok, tudo maiúsculo, para vocês terem esse desconto e conseguirem comprar, fazer a inscrição de vocês por R$ 49,87. E aí vocês podem fazer parcelado esse valor também, tá? A plataforma parcela. Quero, porque eu rolando a tela aqui, fiquei presa no vídeo. Não tem problema, a gente vai encerrar a live agora e aí vocês vão lá. Lembrem que esse cupom vai ficar ativo até as 23h59, tá? É só para vocês aqui da live. Então finalizem a live e já se inscrevam. Gente, oportunidades quando elas chegam e quando a gente sente, a gente tem que agarrar, porque elas vão transformar a nossa vida. E eu tenho certeza que o que eu ofereço para vocês lá vai transformar. Então tá, ficamos por aqui, voltamos na terça-feira que vem no mesmo horário e é isso. Tô dizendo que eu não consegui parar de ouvir. Ah, que legal, Nanda, fico feliz. E eu também engato a fala e não calo a boca, né? Então vocês vão ter mais de 60 horas de mim falando pra vocês lá. Todos os vídeos estão subindo, tá, gente? Aos poucos durante a semana. Então, vocês, até a próxima
semana vai ter em torno de 30 horas já de aula lá. E aí a gente vai subindo conforme uma frequência, assim, né? Pra vocês não terem tudo assim de uma vez só. Mas podem ter certeza que em breve já vai estar as 60 horas de aula lá, tá bem? Vão assistindo as mais de 20 que já estão lá agora. E é isso, gente. Então, nos vemos na terça que vem ou no Daiaflix, tá? Quem se inscrever no Daiaflix, tiver dúvidas, coloca lá na plataforma, eu respondo todo mundo, tá bem? E quem sentir de aprofundar ainda mais que o Daiaflix, tá? Fazer algum outro curso, algum evento ou sessões de reprogramação, pode me chamar no WhatsApp. Beijo pra vocês, boa semana, fiquem bem, tchau!